E se eu te disser que a decisão mais inteligente que você já tomou na vida não foi fruto do seu raciocínio lógico, mas de um processamento biológico que aconteceu milissegundos antes de você ter consciência de que estava decidindo? E se eu te provar que, enquanto sua mente racional luta para processar 40 bits de informação por segundo, o seu corpo está processando 11 milhões de bits, calculando probabilidades e enviando vereditos silenciosos que você foi treinado a ignorar? Vivemos sob uma tirania biológica autoimposta há quase 4 séculos, desde que René Descartes proferiu a sentença que dividiu o Ocidente. Penso, logo existo. Com essa frase, cometemos o erro civilizatório de acreditar que a nossa existência reside exclusivamente no sótão do edifício humano, trancada dentro do crânio, tratando o corpo como um mero táxi para o cérebro, um veículo de carne, ossos e fluidos, cuja única função é carregar a nossa gloriosa racionalidade de uma reunião para outra. Mas a neurociência moderna, a psicobiologia e a neurocardiologia estão neste exato momento desmantelando essa arrogância e nos forçando a mergulhar na fronteira onde a biologia encontra o que antes chamávamos de misticismo. É necessário entender como o seu corpo processa a realidade numa velocidade que faz o seu intelecto parecer uma conexão de escada e acessar uma inteligência que é mais rápida, mais antiga e infinitamente mais sábia que o seu ego analítico. Se você já sentiu um frio na barriga, que te livrou de um acidente, ou um aperto no peito que previu uma traição antes dela acontecer, você já experimentou a inteligência somática. E para compreender a ciência dura por trás dela, precisamos começar destruindo o mito fundamental de que o cérebro racional é o CEO da sua vida. Imagine que você está sentado em frente a uma mesa com 4 baralhos de cartas virados para baixo, num experimento onde o objetivo é ganhar o máximo de dinheiro virtual possível. 2 baralhos são perigosos, trazendo grandes ganhos financeiros, mas perdas catastróficas ocasionais, enquanto os outros 2 são seguros, com ganhos menores, mas constantes. Este é o famoso Iowa Gambling Task, um experimento histórico conduzido pelo neurocientista Antônio Damasio, que mudou para sempre nossa compreensão da inteligência humana, pois ele não monitorou apenas as escolhas dos participantes, mas a condutância da pele, uma medida fisiológica sutil de estresse e excitação nas palmas das mãos. O resultado foi perturbador para os racionalistas, pois leva cerca de 80 jogadas para que a mente racional, consciente e verbal, entenda a lógica matemática do jogo e consiga explicar a estratégia. Mas os sensores na pele contaram uma história radicalmente diferente. Por volta da 10ª jogada, 70 rodadas antes da mente consciente entender qualquer coisa, as palmas das mãos dos participantes começavam a suar levemente e o coração acelerava imperceptivelmente toda vez que a mão deles pairava sobre os baralhos perigosos. O corpo já sabia, já tinha feito a estatística e já estava gritando quimicamente e eletricamente para não ir por aquele caminho. 70 jogadas de atraso é o tempo que sua mente brilhante leva para alcançar o que suas vísceras já descobriram. Sinais viscerais que Damasio chamou de marcadores somáticos, sentimentos físicos que agem como um sistema de alerta antecipado, enviesando suas decisões para a sobrevivência antes mesmo de você saber o porquê. Isso significa que quando você diz, tive uma intuição, você não está falando de magia, mas de um processamento de dados de altíssima velocidade que ocorreu abaixo do limiar da sua consciência, gerado por uma inteligência distribuída por todo o seu sistema nervoso. Para entender por que o corpo é tão mais rápido e preciso em leituras complexas, precisamos olhar para os números frios da teoria da informação compilados pelo físico Thor Neuretranders, que mostram que nossos sentidos bombardeiam o sistema nervoso com cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. Seu corpo está lendo a temperatura, a pressão atmosférica, os feromônios de estresse da pessoa ao lado, a microexpressão facial que durou meio segundo, a tensão no seu trapézio e o nível de glicose no sangue, tudo ao mesmo tempo. Desses 11 milhões, a sua mente consciente consegue processar apenas algo entre 40 e 50 bits por segundo.
A realidade que você acredita ver e analisar racionalmente é uma versão extremamente editada, censurada, comprimida e simplificada do que está realmente acontecendo. Uma ilusão de usuário que esconde a complexidade do código binário da vida. O problema civilizatório é que construímos uma cultura que idolatra os 50 bits e ridiculariza os 11 milhões, nos treinando desde a escola a dizer: isso não faz sentido. Ou, é coisa da minha cabeça, sempre que o corpo contradiz a lógica, silenciando o gigante para ouvir o anão. Essa desconexão é a raiz do que chamamos de alienação, pois não estamos alienados do mundo, mas da nossa própria biologia, cortando a cabeça do corpo e nos perguntando por que nos sentimos vazios e ansiosos, tomando decisões que parecem lógicas no papel, mas resultam em desastres emocionais. A chave para recuperar essa sabedoria perdida é a interocepção, a capacidade do sistema nervoso de perceber, mapear e interpretar o estado interno do corpo, um sentido mais fundamental para a nossa sobrevivência do que a visão ou a audição. A neurocientista Lisa Feldman Barrett propõe que as emoções não são coisas que acontecem conosco, mas construções do cérebro para dar sentido às sensações interoceptivas, onde o corpo fornece a matéria-prima bruta e a mente fornece a narrativa. O problema surge quando paramos de sentir a matéria-prima com clareza, vivendo em um estado de anestesia funcional na sociedade moderna, passando o dia sentados e ignorando a postura e a respiração, até que o corpo grite na forma de dor ou doença. Perdemos a alfabetização somática e não sabemos mais ler os sinais sutis dos marcadores somáticos, perdendo, assim, a bússola da verdade. Porque o corpo não mente, enquanto a mente racional é uma excelente advogada de defesa, capaz de justificar qualquer coisa. Quando você está perto de algo que viola sua integridade, seu corpo reage instantaneamente. Sua garganta fecha, sua energia cai, sua digestão para. Não importa o quanto sua mente tente racionalizar nos seus 50 bits. A biologia da verdade está acontecendo nos outros quase 11 milhões. Recuperar a inteligência somática é, antes de tudo, um ato de coragem para perguntar o que suas células sabem que sua mente está tentando esconder. E a resposta para essa pergunta começa em um lugar improvável. Não no cérebro craniano, mas nas entranhas, onde reside uma estrutura tão complexa e autônoma que a ciência começou a chamá-la de segundo cérebro. Uma rede neural vasta responsável não apenas por digerir comida, mas por digerir a própria realidade. Essa estrutura, conhecida tecnicamente como sistema nervoso entérico, não é apenas um conjunto disperso de nervos auxiliares, mas uma rede densa e sofisticada composta por mais de 500 milhões de neurônios, uma quantidade superior à encontrada em toda a medula espinhal ou no cérebro de um animal doméstico. É uma massa neural tão complexa e autônoma que os cientistas descobriram algo que beira o inacreditável. Este é o único órgão do corpo humano capaz de continuar funcionando perfeitamente, tomando decisões complexas sobre digestão e absorção, mesmo se todas as conexões com o cérebro principal forem cortadas. Se o nervo vago, que serve como a linha telefônica entre o crânio e o tronco, fosse seccionado, seu coração precisaria de ajuda externa e seus pulmões entrariam em colapso, mas seu sistema entérico continuaria operando, pensando, sentindo e reagindo por conta própria, provando que existe uma inteligência visceral independente da sua vontade consciente. Essa autonomia levanta uma questão perturbadora sobre quem realmente está no comando, especialmente quando analisamos o tráfego de informações no nervo vago. Durante séculos, a medicina operou sob a crença hierárquica de que o cérebro craniano era o monarca absoluto, enviando ordens para os súditos viscerais obedecerem. Mas quando a neurociência moderna mapeou as fibras desse nervo, descobriu um segredo de tráfego humilhante para o ego racional. Aproximadamente 90% das fibras do nervo vago são aferentes, o que significa que elas enviam informações de baixo para cima, do corpo para o cérebro, e não o contrário. A cada segundo, seu segundo cérebro está enviando um relatório massivo de inteligência para o seu primeiro cérebro, informando se o ambiente é seguro,
se há ameaças invisíveis, se estamos nutridos ou intoxicados, e o cérebro craniano acredita nesses relatórios sem questionar. Muitas vezes, quando você acorda sentindo uma ansiedade difusa sem motivo, sua mente racional começa imediatamente a varrer a realidade externa procurando culpados, criando narrativas psicológicas sobre o trabalho ou relacionamentos para explicar um estado que é puramente fisiológico. A ansiedade não começou na cabeça com um pensamento preocupante, mas sim numa disbiose intestinal ou numa inflamação visceral que o sistema nervoso entérico detectou e comunicou como um sinal de alerta, que o cérebro superior traduziu erroneamente como medo existencial. A mente, nesse cenário, é apenas uma contadora de histórias tentando desesperadamente dar sentido a um roteiro químico escrito pelo corpo. Uma inversão completa da lógica cartesiana, onde acreditávamos que o pensamento gerava a emoção. A revelação mais chocante do sistema nervoso entérico, no entanto, diz respeito à própria química da nossa personalidade e bem-estar. Quando falamos de humor, felicidade e regulação emocional, a molécula protagonista é a serotonina, o alvo da maioria dos antidepressivos modernos que buscam aumentar sua disponibilidade no cérebro. Mas o dado que redefine a psiquiatria é que cerca de 95% de toda a serotonina do seu corpo não é produzida nem armazenada no cérebro, mas sim no intestino, fabricada pelas células enterocromafins em simbiose com trilhões de bactérias da sua microbiota. Isso significa que o seu estado de ânimo não é apenas um estado mental abstrato, mas um estado visceral concreto, ditado diretamente pelo que você come, como você digere, e pela saúde do seu ecossistema interno. Um intestino inflamado permite que toxinas vazem para a corrente sanguínea, gerando uma inflamação sistêmica que o cérebro interpreta, ativando o comportamento de doença, caracterizado por letargia, tristeza e retração social, sintomas que diagnosticamos clinicamente como depressão. Estamos tratando com terapia e remédios psiquiátricos uma condição que muitas vezes é um grito de socorro do segundo cérebro, informando que a barreira de proteção foi rompida. A intuição, sob essa ótica biológica, deixa de ser um conceito esotérico para se tornar um processamento de dados arcaico e vital, pois evolutivamente o cérebro entérico surgiu primeiro para responder à pergunta fundamental da sobrevivência: isso é seguro para colocar dentro de mim ou vai me matar? Hoje essa função evoluiu para a complexidade social, transformando o seu sistema nervoso entérico em um detector de digestibilidade da realidade. Quando você conhece alguém e diz que não conseguiu digerir aquela pessoa, ou que uma situação lhe causou náuseas, você não está usando metáforas, mas descrevendo uma reação fisiológica literal, onde o seu segundo cérebro detectou padrões sutis de perigo, como incoerência entre fala e linguagem corporal ou feromônios de agressividade, que o cérebro racional deixou passar. O SNE fecha as comportas, contrai as vísceras e manda sangue para os músculos, preparando o corpo para rejeitar a toxicidade, seja ela alimentar ou relacional. A tragédia moderna é que somos condicionados desde a infância a ignorar esses sinais em favor da educação e das normas sociais, sendo forçados a beijar parentes que não queremos ou permanecer em empregos que nos adoecem, atrofiando a conexão entre a mente e o corpo, até que o sistema grite na forma de gastrites e colites nervosas. Reconhecer o segundo cérebro é o primeiro passo para deixar de ser uma cabeça flutuante e voltar a ser um organismo inteiro. Mas o intestino é apenas uma das estações de inteligência desse sistema distribuído. Para entender como essa química visceral viaja e transforma um pensamento imaterial em uma doença física ou numa cura milagrosa, precisamos descer ao nível molecular e cruzar a ponte entre a matéria e o espírito, descobrindo que suas emoções não são sentimentos etéreos, mas moléculas físicas reais que se ligam a receptores em cada célula do seu corpo. Essa descoberta, que preencheu o abismo histórico entre a mente imaterial e o corpo físico, surgiu na década de 70 com a cientista Candace Pert, no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Durante séculos,
A medicina não conseguia explicar como um pensamento de tristeza poderia causar lágrimas, ou como o estresse mental poderia gerar uma úlcera estomacal, tratando esses fenômenos como um mistério psicossomático inexplicável. Pert, no entanto, ao mapear os receptores de opiáceos no cérebro, revelou um mecanismo bioquímico que unificou a imunologia, a endocrinologia e a neurociência, provando que a mente não comanda o corpo de longe, mas se torna o corpo a cada instante. Para compreender a magnitude disso, é preciso visualizar o mecanismo básico da vida celular, onde cada célula possui milhares de receptores em sua superfície vibrando como fechaduras à espera de chaves específicas. Essas chaves, conhecidas como ligantes, flutuam no fluido intercelular e, quando encontram a fechadura correta, alteram a estrutura da célula, ordenando que ela fabrique proteínas, se divida ou se defenda. A revolução trazida por Pert foi a identificação de que uma vasta classe dessas chaves químicas são neuropeptídeos, que nada mais são do que moléculas físicas de emoção. Toda vez que você sente raiva, amor ou medo, seu sistema límbico não gera apenas um sentimento abstrato, mas libera uma chuva específica de neuropeptídeos na corrente sanguínea que viaja para todo o organismo. O que desmonta a visão cartesiana é o fato de que células do sistema imunológico, como os monócitos, assim como células do intestino e da medula óssea, estão cobertas de receptores para esses neuropeptídeos cerebrais. Isso significa que o seu sistema imunológico está literalmente escutando o seu monólogo interno, e quando você passa semanas ruminando uma mágoa ou revivendo uma traição, você não está apenas tendo um pensamento desagradável, mas está dando um banho químico de cortisol e norepinefrina nas suas células de defesa. Candace Pert concluiu radicalmente que a mente não domina o corpo, mas se torna ele, afirmando que o corpo é a sua mente subconsciente em forma física, onde traumas superados intelectualmente ainda podem residir na bioquímica dos tecidos. Se os receptores celulares são bombardeados constantemente pelos mesmos neuropeptídeos de vitimização ou ansiedade, eles começam a se dessensibilizar e até a viciar nessa química específica, exigindo doses contínuas da emoção tóxica para funcionarem. O que explica por que muitas vezes buscamos inconscientemente situações de conflito. Essa descoberta fundou a psiconeuroimunologia, provando que não existe separação entre mente, sistema nervoso e sistema de defesa, pois todos falam a mesma língua química e trocam informações constantemente. Quando você tem um pressentimento, muitas vezes é essa rede de informação distribuída, reportando algo através da soma aritmética de trilhões de células, sentindo o ambiente químico e vibracional antes que o seu córtex visual consiga montar uma imagem. Isso valida cientificamente a ideia de que não se pode curar o corpo sem curar a emoção, pois se a fechadura celular estiver entupida com moléculas de estresse reprimido, a chave da cura, seja ela um remédio ou um nutriente, não consegue entrar. A repressão emocional, ensinada socialmente como autocontrole, não impede a produção dos neuropeptídeos. Apenas impede que eles sejam metabolizados, fazendo com que fiquem alojados nos tecidos, bloqueando o fluxo de fluidos e eletricidade, transformando bloqueios funcionais em lesões estruturais e inflamações crônicas. O corpo guarda o placar por fidelidade, segurando a energia que você se recusou a sentir. E se as emoções estão gravadas nas células, a ciência recente sugere que as memórias também estão, desafiando a ideia de que o passado reside apenas no cérebro e abrindo portas para entendermos como herdamos medos de ancestrais que nunca conhecemos. Essa nova compreensão biológica nos leva a questionar a própria natureza da memória, pois se as emoções residem quimicamente nas células, é plausível que as memórias também não sejam exclusividade do cérebro. Existe um caso médico perturbador documentado no livro The Heart's Code, do psicólogo Paul Pearsall, onde uma menina de 8 anos, após receber o transplante de coração de uma doadora de 10 anos, vítima de assassinato, começou a ter pesadelos recorrentes e vívidos sobre um homem que a atacava. Os sonhos eram tão precisos que a menina foi levada a um psiquiatra e posteriormente à polícia, que,
baseada nas descrições detalhadas fornecidas pela criança, informações que ela não tinha como saber por meios convencionais, conseguiu localizar e prender o assassino, que confessou o crime. A ciência convencional tende a descartar esses eventos como coincidências ou anedotas, mas a biologia sistêmica começa a reconhecer o fenômeno como memória celular, sugerindo que tecidos transplantados podem carregar fragmentos de biografia do doador. Fomos educados no modelo computacional onde o cérebro é o disco rígido e o corpo é apenas o hardware periférico, mas a biologia molecular sugere que a memória é um processo distribuído, não um arquivo localizado. O Nobel Eric Kandel provou que a formação de memória de longo prazo envolve a síntese de novas proteínas e a alteração da estrutura física dos neurônios. Mas como todas as células do corpo sintetizam proteínas e possuem citoesqueleto, todas possuem, em teoria, a capacidade de armazenar informação ambiental. Se o coração possui 40.000 neurônios sensoriais e um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte que o do cérebro, é fisiologicamente coerente que ele armazene padrões complexos de informação, o que explicaria por que muitas vezes uma dor crônica no ombro não é apenas má postura, mas a memória somática de um peso emocional carregado na infância que o músculo congelou e esqueceu de relaxar. Se a memória celular individual já desafia o materialismo, a epigenética moderna trouxe uma revelação ainda mais impactante. Não carregamos apenas as nossas memórias, mas também as dos nossos antepassados. Durante muito tempo acreditamos no determinismo genético, onde o DNA era um destino imutável. Mas a epigenética descobriu que o código genético é, na verdade, um script de possibilidades que precisa ser ativado ou silenciado pelo ambiente, que inclui nutrição, toxinas e, crucialmente, emoções. Marcadores químicos aderem ao DNA funcionando como interruptores, podendo desligar genes protetores ou ligar genes inflamatórios baseados na experiência de vida, e esses marcadores são hereditários. O estudo clássico conduzido por Carrie Ressler na Universidade Emory demonstrou isso com clareza assustadora ao expor camundongos ao cheiro de flor de cerejeira, acompanhado de um leve choque elétrico. Os animais aprenderam a temer o cheiro, e seus cérebros se reestruturaram fisicamente para ter mais receptores para aquele odor. O surpreendente foi que os filhos e os netos desses camundongos, que nunca levaram choque e nunca conheceram os pais, nasceram com um medo inato e violento do cheiro de flor de cerejeira. O trauma do avô alterou a expressão gênica nos gametas, passando para as gerações futuras um alerta biológico de que aquele cheiro significava perigo, provando que o medo pode ser herdado biologicamente sem precisar ser ensinado verbalmente. Aplicando isso aos humanos, se seus avós passaram por fome severa ou viveram em estados de hipervigilância devido a guerras ou violência doméstica, é possível que seu sistema nervoso tenha nascido pré-programado com o botão de volume da ansiedade no máximo, ou com um metabolismo desesperado para estocar gordura. Você pode estar carregando uma ansiedade ou uma compulsão que não pertence à sua biografia, mas ao arquivo morto da sua linhagem, o que explica a falha de tantas terapias puramente verbais em resolver traumas que estão gravados na metilação do DNA e não apenas na memória cognitiva. No entanto, essa notícia não é uma condenação, mas uma libertação, pois a epigenética é uma via de mão dupla. Se o trauma pode alterar a expressão gênica para pior, a cura e a mudança de estilo de vida podem alterá-la para melhor. Você não é um refém do seu código, mas o editor dele, capaz de reescrever a herança genética através da regulação do sistema nervoso e do processamento emocional. Isso transforma a relação com o corpo, que deixa de ser um burro de carga para se tornar um oráculo, onde dores e sintomas são mensagens criptografadas de histórias não resolvidas pedindo liberação. Para realizar essa limpeza profunda e alinhar a biologia com a intenção consciente, precisamos de uma tecnologia capaz de sincronizar o ritmo do coração com o do cérebro, criando um estado de coerência que reseta o sistema, e é no coração que encontraremos não apenas uma bomba de sangue,
mas uma máquina do tempo biológica capaz de prever eventos futuros. Se a memória celular e a epigenética já desafiam a visão mecanicista de que somos apenas máquinas biológicas isoladas no tempo, a neurocardiologia moderna traz uma peça final para esse quebra-cabeça que redefine o coração não como uma simples bomba hidráulica, mas como o imperador oscilatório do corpo humano. Em 1991, um grupo de cientistas fundou o Instituto HeartMath na Califórnia, com uma hipótese radical que se confirmou nas décadas seguintes. O coração possui seu próprio cérebro intrínseco, composto por cerca de 40 mil neurônios sensoriais que pensam, decidem, sentem e possuem memória de curto e longo prazo, funcionando independentemente do comando craniano. Mas a descoberta mais impactante não foi neural, foi eletromagnética, pois todo órgão que utiliza eletricidade gera um campo, e o campo do coração é de uma magnitude assombrosa. O componente elétrico do campo cardíaco é 60 vezes maior que o do cérebro, e o componente magnético é 5.000 vezes mais forte, irradiando para fora do corpo em um formato toroidal que pode ser detectado por magnetômetros sensíveis a metros de distância. Isso implica que, quando você está em uma sala com outra pessoa, seus campos não estão separados, mas se penetram e trocam informações constantemente, funcionando como uma transmissão de rádio biológica que opera 24 horas por dia. Os pesquisadores descobriram que esse campo não é estático, mas modulado pelas emoções. Sentimentos de frustração ou medo geram um padrão de onda caótico e incoerente, enquanto a gratidão e o amor geram uma onda senoidal perfeita e ordenada, o que explica cientificamente por que a presença de alguém em estado de coerência pode acalmar um ambiente sem dizer uma palavra, agindo como um diapasão que faz os sistemas nervosos ao redor entrarem em ressonância. A fronteira mais perturbadora explorada pelo HeartMath, no entanto, diz respeito à relação do coração com o tempo. Em estudos rigorosos sobre intuição, participantes monitorados com eletroencefalogramas e eletrocardiogramas foram expostos a imagens aleatórias, algumas calmas e outras violentas, selecionadas por um computador milissegundos antes da exibição. O corpo reagia como esperado após ver a imagem, mas ao analisar os dados do período anterior ao estímulo, os cientistas notaram algo impossível para a física clássica. O coração começava a reagir corretamente de 4 a 6 segundos antes da imagem ser mostrada. Se a imagem futura fosse ser perturbadora, o coração desacelerava em preparação para o impacto. Se fosse ser calma, ele entrava em um ritmo tranquilo, provando que o coração tem acesso a um campo de informação que não está limitado pelo tempo linear, agindo como uma antena quântica que capta ondas de probabilidade antes que elas colapsem em realidade física. Quando você tem um mau pressentimento sobre pegar um voo ou entrar em uma rua escura, não é paranoia, mas o seu oscilador mestre captando uma turbulência no campo informacional segundos ou horas antes do evento, realizando um processamento quântico mais rápido que a lógica. Para trazer isso para o chão da biologia evolutiva, conectamos essa capacidade ao conceito de neurocepção desenvolvido pelo Dr. Stephen Porges na teoria polivagal, que descreve como o sistema nervoso escaneia o ambiente subconscientemente em busca de sinais de segurança ou perigo. Se a neurocepção detecta a incoerência, ela desliga o córtex pré-frontal, responsável pela lógica e criatividade, e ativa os sistemas de sobrevivência, o que explica por que não conseguimos ser inteligentes ou empáticos quando nosso corpo não se sente seguro. A chave para acessar essa inteligência superior e hackear o sistema de defesa é o estado de coerência cardíaca, onde o ritmo do coração, a respiração e as ondas cerebrais entram em sincronia perfeita, otimizando o sistema imunológico e abrindo as portas da intuição. A porta de entrada para esse estado é a respiração rítmica, pois ao controlar o ritmo dos pulmões, forçamos mecanicamente o coração a entrar em um padrão coerente, enviando um sinal de segurança pelo nervo vago, que diz ao cérebro para desligar o estresse e religar a inteligência superior. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. Ignorar o corpo é viver no escuro.
tentando resolver problemas complexos com uma mente analítica limitada, quando a solução muitas vezes exige uma calibração somática que reintegre os 50 bits da consciência com os 11 milhões de bits da sabedoria biológica, permitindo-nos finalmente habitar a tecnologia que somos. Chegamos ao momento crucial onde o conhecimento intelectual precisa se transformar em experiência direta, pois saber que você possui uma bússola interna de nada adianta se não souber como lê-la no meio da tempestade. A ciência é irrefutável ao demonstrar que somos um sistema de inteligência distribuída, uma democracia celular onde cada tecido tem voto. Mas ao olharmos para a nossa vida cotidiana, percebemos que vivemos como ditaduras da cabeça, ignorando sistematicamente os votos das vísceras, suprimindo os gritos do coração e anestesiando a memória da pele. O resultado dessa tirania é o que chamamos de vida moderna, uma ansiedade crônica, decisões das quais nos arrependemos e uma exaustão profunda que o sono não cura, pois essa exaustão não é falta de energia física, mas o custo metabólico altíssimo de manter a dissociação, o preço de gastar 24 horas por dia segurando a bola de praia da nossa verdade somática debaixo d'água. A reintegração não é um luxo espiritual, mas uma necessidade biológica urgente que exige baixar a guarda e reconectar os cabos cortados entre a mente consciente e a inteligência corporal, começando pela forma como tomamos decisões vitais. Pare de fazer listas lógicas de prós e contras para escolhas que definem o seu destino, pois a lógica serve para a logística, mas é péssima para a vida. Em vez disso, utilize o teste visceral da expansão versus contração. O corpo é binário em sua sabedoria fundamental. Diante da verdade e da segurança, ele relaxa e expande, permitindo que a respiração flua e os ombros desçam. Mas diante da mentira e do perigo, ele endurece e contrai, apertando a mandíbula e encurtando o fôlego. Essa microrreação acontece em milissegundos e é a síntese de toda a sua inteligência somática e memória celular. Portanto, se o seu corpo contrair diante de uma proposta que parece perfeita no papel, cuidado, pois ele está vendo um custo oculto que a mente ignora. Aprender a confiar na leveza é essencial, pois a verdade biológica é leve, enquanto a mentira biológica é pesada. E para acessar essa clareza precisamos dominar a linguagem de máquina do nosso sistema operacional através do reset vagal. Você não consegue pensar para sair de uma crise de ansiedade, pois tentar usar o cérebro para acalmar o cérebro é como tentar apagar fogo com gasolina. A ansiedade é um estado fisiológico de alerta, e a solução deve ser fisiológica, utilizando a respiração coerente para hackear o sistema. Sempre que sentir o estresse subir, pare tudo e inspire pelo nariz contando 5 segundos e expire pelo mesmo tempo, mantendo esse ritmo por 3 minutos, pois ao respirar na frequência de 0,1 Hz, você força mecanicamente o sistema a entrar em coerência, enviando um sinal de segurança pelo nervo vago que desliga a produção de cortisol e religa o córtex pré-frontal. Você recupera seu quociente de inteligência e sua empatia não por mágica, mas por mecânica, reiniciando o roteador biológico travado antes de tentar discutir com a realidade. Além disso, precisamos criar o hábito da higiene emocional diária, pois como vimos com Candace Pert, emoções não sentidas viram blocos químicos nos tecidos, exigindo que façamos uma digestão emocional regular. A neurocientista Jill Bolte Taylor descobriu que a vida útil química de uma emoção no sangue é de cerca de 90 segundos, o que significa que se você sentir a emoção puramente sem alimentar a história mental de vitimização ou culpa, a química se dissipa naturalmente. O problema é que passamos o dia reprimindo, o que mantém a química presa. Então dê ao seu corpo 90 segundos de permissão para sentir o inaceitável, seja tremer, chorar ou respirar fundo, deixando a onda passar, para prevenir que a emoção vire memória celular endurecida e que a tristeza de hoje se transforme na gastrite de amanhã. Ao praticar isso, a fronteira entre o eu e o corpo se dissolve, e você deixa de ter um corpo para voltar a ser um corpo, descobrindo que nunca esteve isolado, pois sua pele não é um muro que te separa do mundo, mas uma membrana que te conecta a ele. Antônio Damasio e Baruch Spinoza concordam através dos séculos que mente e corpo
são duas faces da mesma substância divina, e que a verdadeira iluminação não é sair do corpo e flutuar em luz branca, mas descer totalmente para a matéria, iluminando cada célula, nervo e víscera com a luz da consciência. Quando você está totalmente no corpo, você está totalmente no agora, porque o corpo só vive no presente, servindo como a âncora da eternidade, enquanto a mente viaja no tempo. O convite final é para que você confie na tecnologia que habita, que tem quase 4 bilhões de anos de pesquisa e desenvolvimento evolutivo e sabe o caminho da cura, parando de tentar dirigir a vida olhando apenas para um mapa mental e começando a sentir o terreno somático. O seu corpo sabe coisas que a sua mente ainda vai descobrir, e está na hora de calar a boca e escutar a pele, pois a resposta que você procura não está lá fora, mas batendo no seu peito, digerindo no seu ventre e vibrando na sua biologia agora. Até o próximo sopro.